Ô, Bia, vamos pedir então para a tia Dorina para ela colocar para gente as musiquinhas para a gente dançar? Uhum. Vamos lá, hein? Vamos dançar, porque ó, já são 4 horas. Então, vamos fazer o seguinte: vamos dançar essa musiquinha, depois a gente começa a ministração. O que vocês acham? Tá bom. Então, vamos lá. Oi, Rafa, tudo bem? Rafa, a gente vai dançar agora. Tá bom? Bora, hein? Vamos dançar. Quero ver todo mundo dançando. Para cantar essa canção, levante os braços, cante essa canção e bata as mãos. Cante essa canção, balance a cabeça, cante essa canção e faça careta. Para cantar essa canção, levante a perna, cante essa canção e bata os pés. Cante essa canção e gire o corpo, cante essa canção e saia do chão. Para cantar essa canção, balance o joelho, cante essa canção e corra parado. Cante essa canção, procure um amigo, cante essa canção e dê um abraço. Para cantar essa canção, levante os braços, abra as mãos, balance a cabeça, faça careta, levante a perna, bata os pés, gire o corpo, saia do chão, balance o joelho, corra parado, procure um amigo e dê um abraço. Essa foi a pior ideia que eu já ouvi na minha vida. E é essas coisas que tá fazendo lá, esses movimentos, é facinho. Tião Bobrinha e Zé Giló, vocês pensam que é fácil, é? Então eu quero ver. Delta 4, eles aqui, agora. Agora quero ver. Agora não. Para cantar essa canção, levante os braços, cante essa canção e bata as mãos. Cante essa canção, balance a cabeça, cante essa canção e faça careta. Para cantar essa canção, levante a perna, cante essa canção e bata os pés. Cante essa canção e gire o corpo, cante essa canção e saia do chão. Para cantar essa canção, balance o joelho, cante essa canção e corra parado. Cante essa canção, procure um amigo, cante essa canção e dê um abraço. Para cantar essa canção, levante os braços, abra as mãos, balance a cabeça, faça careta, levante a perna, bata os pés, gire o corpo, saia do chão, balance o joelho, corra parado, procure um amigo e dê um abraço. Quem quer dançar mais? Quero. Vamos dançar mais uma musiquinha? Quem quer? Dá positivo para tia Lili, assim. Sim? Eba! Sim. Então vamos dançar outra, tia Dorina. Quem gosta do esconde-esconde? Eu. Então vamos dançar esconde-esconde. Tem que brincar de esconde-esconde, mas não pode brincar de esconde-esconde com Deus, hein? Tá bom. Ô, Bia, você está chorando de novo? Está tudo bem, Ana. Estou chorando de alegria. Ô, não Só tá de aparecendo a pensar no imagem. tanto que Deus me ama. E eu tenho... Vou pôr de novo. Nossa, esse é um jogo? Oi, Lelê, a paz do Senhor, tudo bem? Oi, Laurinha. Tudo bem? Oi. A paz do Senhor, a gente vai dançar mais uma musiquinha antes de começar a ministração. Tá bom. Ô, Bia, você está chorando de novo? Está tudo bem, Ana.
Estou chorando de alegria. Só de pensar no tanto que Deus me ama. E eu tentando me esconder dele. Pois é, não tem jeito de se esconder de Deus. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Do seu amor, não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir. Não dá. Me cerca com amor e vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Não dá pra brincar de esconde-esconde. Não dá pra viver longe do seu amor. Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Jesus é meu amigo sem igual. Glória a Deus! Jesus é nosso único amigo, né? Assim, verdadeiro, que a gente não vê, mas ele sabe, a gente sabe que ele tá conosco. Glória a Deus, Duda. Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos, né? Olha, deixa eu falar uma coisa. A gente vai fazer uma oração para iniciar o culto, tá? E depois a gente vai orar também pelo Rafa, que ele está fazendo um exame muito importante hoje. Tá bom? Então, agora todo mundo...
Fecha os olhinhos, eleva os pensamentos a Deus, com as mãozinhas no coração e vamos lá. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, na tua presença, mais este dia, para, Senhor, lhe agradecer por tudo que o Senhor faz por nós, por cuidar da nossa família. Pedimos, Senhor, que o Senhor acampe os seus anjos com espadas de fogo desembainhada ali naquela ambulância, no percurso, Senhor, do hospital, até o outro hospital, onde o Rafa fará este exame. Nós já te glorificamos, Senhor, e já te agradecemos, pois sabemos que tudo dará certo. Senhor, clamamos neste momento pela Taína, clamamos neste momento pelo Anderson, para que o Senhor venha fortalecê-los, Pai. Fortalece o Lucas também. E traga a paz, Senhor, no coração deles, a paz que excede todo entendimento. Tira deles todo medo, toda angústia, em nome do Senhor Jesus. Abençoa este culto, Senhor, que eu diminua, para que o Senhor cresça, e que o Senhor venha falar através da minha vida, através da minha boca, e que o Espírito Santo venha falar ao coração de cada um que aqui está ouvindo. É o que pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Teté, a Teté chegou. Oi, Teté. Olá, Teté. Oi, que tiara linda! Paz do Senhor, que tiara linda! Eu amei a sua tiara. Você me empresta essa tiara um dia? Vocês estão me ouvindo bem? Vai, Natan, fala. Antes da gente começar, eu vou falar para vocês para a gente fazer alguns combinados, tá bom? Então, assim, ó, a gente vai ter bastante coisas legais, igual a gente tem na salinha, né, Dani? E é assim, olha, a gente vai deixar todos os microfones desligados e quando chegar a hora de falar, aí vamos combinar que é para levantar o dedinho, tá bom? E vai chegar uma hora que a tia Lili vai abrir todos os microfones para a gente falar, ó, tá bom? Hoje a gente vai falar de um personagem da Bíblia que ele é conhecido como um herói da Bíblia. O nome dele é Moisés. Vocês se recordam? A tia Lili vai projetar aqui a apresentação, tá bom? Para vocês verem, para me acompanhar, para ficar mais fácil. Então, esse herói da Bíblia, chamado Moisés, ele foi aquele que libertou... Vocês lembram da historinha do tio Jefferson na semana passada? Moisés, ele foi... Isso, Moisés, ele foi aquele que foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. Vocês sabem quais foram as principais características que Moisés teve e que Deus se agradou muito dele? Ele tinha muita confiança na proteção de Deus, ele era humilde de coração, persistente e ele era um líder. E ao longo da ministração, eu vou explicar para vocês por que ele adquiriu essas características. Porque tudo é propósito de Deus. Tudo que eu vou falar para vocês está no livro de Êxodo, capítulo 5, do versículo 1, 15 e depois no versículo 21. Mas é muito importante que vocês que ainda não sabem ler, peçam para o papai e para a mamãe, para que eles leem para vocês esse capítulo inteirinho, para vocês entenderem... Você é minha mãe. Para compreender, isso mesmo, eu sou sua mãe. Para você compreender tudo que Moisés fez. Está tudo descrito lá no livro de Êxodo. Agora, eu vou fazer uma perguntinha, todo mundo pode abrir os microfones, tá bom? Eu quero que vocês me respondam pelo menos 3 pragas, que foram os castigos que Deus permitiu, que fossem lançados ao Egito, porque o faraó foi desobediente, não queria libertar o povo hebreu de lá. Vamos lá. Esse foi Moisés, ó. Olha Moisés. Eu quero que vocês se recordem. Alguém sabe me dizer? São 10 pragas. Você está fazendo a apresentação? Tô. Não apareceu. Ah, pera. Obrigada, Dô. Eu vou projetar de novo. Gente, eu vou começar de novo, tá? Bom, eu vou projetar a apresentação aqui para vocês verem no Zoom. Que aí vocês vão ver. Me perdoem, não projetou.
É ao vivo, né? Ai, não. Projetou, mas espera aí que eu vou... Pause, share. Stop. Vamos lá. Esse. Clico e abro ele. Todos estão vendo? Todos estão vendo? Aqui. Agora vocês estão enxergando a apresentação? Não, mãe. Agora sim. Agora sim? Tá, então vamos lá. Tia Lili estava falando que aqui, ó, tem o nome do Moisés, né? E a gente vai encontrar toda a história da ministração nesse livro, quem já sabe ler, ó, em Êxodo, capítulo 5, versículo 1 ao 15 e depois o 21. Mas aí vocês peçam para o papai e para a mamãe ler para vocês todo o livro de Êxodo, para vocês entenderem quem foi Moisés e tudo mais. As características de Moisés, ele tinha muita confiança na proteção de Deus, ele era humilde de coração, persistente e era um líder. E na última aula, o tio Jefferson pediu para que vocês falassem. Eu vou pôr o fone de ouvido para não dar eco. Sobre 3 características, 3 pragas, né? Que foi lançada no Egito. Vocês se lembram disso? Podem abrir os microfones. Gafanhoto, moscas e sapos. Isso mesmo, Lelê. Parabéns. Quem mais se recorda de 3 das 10 pragas? O mar de sangue. Isso. O Rio Nilo se transformou em sangue, né? A água do Rio Nilo. Isso mesmo. Alguém mais quer falar? Estrelas. Como, Esther? Trevas. Isso, 3 dias. Todo o Egito, com exceção da cidade de Gósia, onde moravam os hebreus, ficou tudo... Pode tirar, amor. Ficou tudo... incrível fone que você pode usar. Durante 3 dias. É isso mesmo, Teté. Parabéns. Vocês são muito inteligentes e esforçados, viu? A mamãe e o papai do céu tá muito contente com vocês. Olha, esse era Moisés. O Moisés, em hebraico, vocês sabem o que significa o nome de cada um de vocês? Moisés, em hebraico, significa Moshe. Agora, ó, a tia Lili vai pedir para que vocês fechem todos os microfones, tá bom? Por favor. Aí depois vai ter um momento que todos vão poder abrir novamente. Combinado? Vamos lá. Ó, o nome Moisés em hebraico significa Moshe, que literalmente é aquele que foi tirado de um lugar. E de onde que Moisés foi tirado? O Moisés foi tirado, sabe da onde? Eu vou dar um pause aqui, depois a tia vai projetar novamente, que agora eu vou precisar mostrar para vocês. Olha, Moisés foi tirado, ele foi colocado dentro de um cesto, todo mundo tá vendo? E nesse cesto, a mãe dele... Quem lembra do nome da mãe de Moisés? Olha Moisés. Quem é da salinha do 2 a 3 já conhece Moisés, ó Moisés. Ó, Moisés era bebezinho quando ele foi colocado no Rio Nilo pela mãe dele, porque o faraó, ele estava com muito medo que o povo hebreu tomasse conta do Egito, porque eles eram muitos. E aí, ele determinou que todos os filhos homens de todos os hebreus fossem mortos. Isso foi muito triste. Então, a mãe de Moisés, Jocabede, ela ficou com muito medo. E aí ela falou assim, e agora? Olha a Jocabede aqui, ó. Ela é mãe de Moisés, ó.
Vocês acham que ela parece com Moisés? Ó, Moisés. E olha a mãe dele. Eles usavam essas... Você lembra dele, da nossa linha, do Moisés? Que ele estava no bercinho? Sim. Isso, então. Aí, ó, a mãe dele aqui colocou ele no rio e a irmã dele, olha a irmã dele, como que chamava a irmã dele mesmo? Como chamava a irmã do Moisés? Alguém lembra? Miriam. Isso mesmo. Ó a Miriam aqui, ó. Sabe o que a Miriam fez? Ela ficou olhando até onde ia parar o cesto que estava Moisés. E aí, sabe quem encontrou? Adivinha, quem encontrou foi uma funcionária que trabalhava na casa, sabe de quem? Da irmã. Exatamente! E olha quem encontrou, ó. A filha de Faraó. Olha o cabelo dela, como é que era. Desse jeito aqui, ó. E aí, ela não tinha filhos. Que ela não podia ter filhos. Aí sabe o que aconteceu? Aconteceu que ela se afeiçoou. Ela sentiu muito amor naquele momento no coração dela. E aí ela adotou Moisés. Lembra que o tio Jefferson contou para nós que existem algumas crianças que elas são adotadas e contou a historinha? Então foi isso que aconteceu. Agora a tia Lili vai projetar a apresentação para vocês assistirem conforme eu for falando, para vocês acompanharem. Então, ó Moisés aqui, e adivinha, e olha esse aqui, sabe quem que é esse? Arão. Arão é o irmão de Moisés. E vocês sabem quem que é esse? Faraó. Olha Faraó aí. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que Moisés, ele nasceu na terra de Gósen, no Baixo Egito, no período de Israel, 400 anos. O povo de Israel estava escravizado no Egito. Vocês se lembram que José, que a tia Rosi contou a historinha de José, que foi governador do Egito? Então, o José, ele foi governador do Egito. E aí, enquanto ele era governador do Egito, ele não deixava ninguém escravizar o povo hebreu, porque era o povo dele e era o povo escolhido por Deus. Mas a história, a Bíblia nos conta que quando José morreu, e Faraó também, todo mundo se esqueceu de tudo que aconteceu, de como Deus usou a vida de José. E aí, vieram outros faraós até chegar nesse da época de Moisés. E aí, sabe o que aconteceu? Ele escravizou todo o povo de Israel. No final desse período, Deus decidiu levantar um libertador. E vocês sabem quem Deus escolheu para libertar o povo? Ele escolheu Moisés. Por que aconteceu isso? Deus usou assim um artifício muito assim que a gente pode ficar pensando, olha como é o cuidado de Deus para conosco, porque nós somos filhos de Deus também. Sabia? Como Moisés foi filho daquela mulher egípcia por adoção. Porque Deus, ele é o filho, Deus é o nosso pai. Mas ele primeiro, ele chegou lá em Israel. E lá em Israel tinha o povo hebreu. E aí você sabe o que aconteceu? Olha só. Quando o faraó mandou matar todos os primogênitos, todas as crianças nascidas do sexo masculino, que eu contei para vocês, e aí Joquebede, que é a mãe de Moisés, colocou ele naquele cestinho. Isso tudo foi propósito e cuidado de Deus para a vida de Moisés. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês uma história. Olha, lá no Egito, eles eram muito inteligentes, eles estudavam muito. E vocês sabem o que os egípcios estudavam? Eles estudavam matemática, astronomia. Eles eram considerados, assim, um país de primeiro mundo em educação. E Moisés, ele foi criado também
não só pela mãe dele, que amamentou ele, porque quando a gente nasce, a gente precisa que a mamãe nos amamente no seio materno, para que a gente se torne crianças fortes, saudáveis. E aí, ele também foi criado pela filha de Faraó. E lá ele teve toda essa educação. Os egípcios, eles escreviam muito bem. Eles foram um dos primeiros a desenvolver a escrita, inclusive os símbolos, a escrita em desenho. E Moisés, quando ele aprendeu a ler e escrever e se tornou homem, sabe o que aconteceu? Deus usou Moisés, este homem que vocês estão vendo aí na imagem, para escrever a Torá. Sabe o que foi a Torá? São 5 os primeiros livros da Bíblia, conhecidos também como Pentateuco. Porque Moisés, ele foi capacitado pelos egípcios por isso, por toda a educação que ele teve. Então, foi propósito de Deus que Moisés fosse criado também pelaquela egípcia, filha de Faraó. E aí, depois que ele escreveu os livros da lei, ele aprendeu também outros artifícios, outras coisas. Ele foi criado como príncipe. Ele aprendeu sobre táticas de guerra, aprendeu a liderar tudo, e para isso foi necessário que Deus o chamasse, tudo isso foi necessário para que Deus o chamasse para ser o libertador do povo. Moisés cresceu, tendo toda a educação que os hebreus não tinham naquela época condições de ter, porque eles viviam escravizados. Certamente, aquela situação para Moisés era um pouco embaraçosa. Ele pensava, eu sou hebreu, mas também sou egípcio. E então, um dia, ele presenciou um egípcio matando um hebreu. E ele ficou indignado, muito triste, porque o sangue dele era hebreu, ele tinha nascido da mãe hebreia. Quem carregou ele na barriga, como os papais e as mamães de vocês carregam e cuidam, foi a mamãe dele, a Joquebede. Foi Joquebede que gerou Moisés. E aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele matou aquele egípcio, porque ele não aguentou ver aquele egípcio maltratando o hebreu, além dele ter sido escravizado. E aí, sabe o que aconteceu? Ele um dia presenciou uma briga de 2 hebreus e ele foi separar, porque é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente vê 2 amigos brigando, a gente não pode deixar. A gente tem que falar para eles se perdoarem e se abraçarem, porque Deus, ele não se agrada quando a gente não perdoa os amigos. E ele também não se agrada quando a gente faz dodói e quando um fere o outro amigo, entendeu? Então, olha o que um hebreu falou para ele. Escuta aqui, agora você vai querer ser juiz sobre nós também? Não basta ter matado aquele egípcio? E temendo ser descoberto pelo faraó, porque Moisés, ele era hebreu, ele não era egípcio. Ele só foi criado pela filha de Faraó porque foi propósito de Deus. E aí ele fugiu. Sabe quantos anos ele tinha nessa época? 40 anos. Mais ou menos a idade que tem o papai ou a mamãe de vocês. E aí ele começou um longo período da vida dele, nesses 40 anos, ele perdeu todas as regalias que ele tinha lá naquele lugar maravilhoso que ele morava, naquele castelo de Faraó. E aí ele foi viver, sabe aonde? Na dependência de Deus. E Deus foi cuidar dele. E ele foi para o deserto. E ele passou por escassez. E aí ele começou a experimentar o amor de Deus na vida dele e o cuidado. Como nós experimentamos. Nós vamos presenciar agora o milagre da restauração da saúde do Rafa. Então, toda hora, Deus nos mostra aqui o seu poder. Deus mostra que o que ele faz para nós é bom e que ele cuida de nós. Então, o que Moisés foi fazer? Ele passou a ser pastor de ovelhas. Sim, igual a José. José não pastoreava as ovelhas? Moisés também fez isso. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que quando Moisés tinha 80 anos de idade, mais ou menos a idade do vovô e da vovó, ele subiu até um monte chamado Monte Sinai. E nesse monte, ele viu uma árvore enorme, uma sarça ardente, e ela pegava fogo, mas não se consumia. Ela não queimava inteira. Na verdade, era uma árvore enorme, chamada árvore de acácia.
que naquela época era muito comum. Mas ele foi se aproximando e ele ouviu uma voz: Moisés. Quando ele ouviu essa voz, ele foi se aproximando. Ele não acreditou que quem estava falando com ele era uma sarça ardente, uma árvore pegando fogo. E quando ele se aproximou mais, aí ele ficou intrigado. Ele continuou subindo e a voz chamava ele. E aí ele ouviu e aí ele ficou pensando: quem será que está me chamando? E então, naquele momento, Deus, o próprio Deus que está no céu, ele se revela para Moisés. E aí ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, dos seus antepassados. E eu estou te chamando agora, Moisés. Vai para o Egito libertar o meu povo. Mas Moisés, ele ficou conversando com Deus e falou: como? Eu não posso fazer isso. Eu não sou capacitado. Porque quando às vezes Deus pede para a gente fazer alguma coisa, a gente fica com medo de fazer. Porque a gente acha que não vai ter capacidade para fazer. Mas quem nos capacita é Deus. É Ele que nos ajuda. E aí o que aconteceu foi que Moisés falou. Ele começou um diálogo com Deus e falou assim: eu vou voltar para o Egito? Mas eu vou fazer o que lá? Chama outro. Não sou preparado, sou gago. E aí, Deus argumentando com ele, e aí ele pegou e falou assim: Moisés, eu sou o Yahweh, eu sou o que sou o que serei, eu era o que sou, eu era o que serei. O nome Yahweh, crianças, fala da eternidade. E depois de muito diálogo, Deus conversando com Moisés, e aí Moisés obedeceu a Deus, e ele voltou. E ele voltou para o Egito. E aí ele foi conversar com o faraó. Faraó muito duro. Falou assim: eu não vou libertar. Vocês estão me ouvindo, crianças? Crianças? Sim. Então tá bom. Ótimo. Sim. E aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu que Moisés, ele se apresentou diante de Faraó e falou: o meu Deus pede que você liberte meu povo. E aí ele falou: não vou libertar. E aí, sabe o que aconteceu? O Faraó desobedeceu a Deus. E quando a pessoa desobedece a Deus, ele sofre as consequências. E aí, sabe o que que Deus mandou para o Egito 10 pragas. Sim, aquelas 10 pragas que a gente falou, que vocês mencionaram, algumas delas. E aí, sabe o que que Todas as pragas que Deus mandou no Egito foi para envergonhar um Deus egípcio. E ele mostrou que só há um Deus, só há um Senhor em quem a gente tem que temer e obedecer, que é o Deus dos hebreus, que é o Deus de Moisés, o Deus de Isaque, de Jacó, o Deus de Abraão, o nosso Deus, o Papai do céu, que está no céu, mas ele está olhando a terra, ele sonda os nossos corações, e ele sabe o que a gente está falando, o que a gente está pensando. Por isso que a gente, quando faz alguma coisa que não é muito certo, que é errado, a gente tem que pedir perdão, e ele é misericordioso, e ele nos perdoa. Então, ele mandou a primeira praga. Ele transformou o rio Nilo, toda a água do rio Nilo em sangue. Sabe qual deus egípcio foi envergonhado? O deus Hapi. Os egípcios acreditavam que ele era uma divindade importantíssima para a vida. Afinal de contas, no Nilo havia vida para todo o Egito. Lá tinha peixes, tinha seres vivos. E quando a água se transformou em sangue, e foi então que o rio Nilo, ele servia água para todas as nascentes e para todas as distribuidoras de água. E nas torneiras dos egípcios saía água, não saía água, saía sangue. E uma água fedida, fedorenta, muito fedorenta. E todos os animais que viviam naquele rio morreu. Aí, sabe o que aconteceu? O deus Hapi foi envergonhado, porque ele era considerado uma divindade importantíssima, mas ele não pôde manter a vida dos seres vivos que moravam no rio Nilo. E aí, então,
Moisés se colocou perante Faraó e Faraó endureceu o coração. Mas sabe o que Deus queria mesmo? Deus queria mostrar que ele era o grande Deus. E ele mandou a segunda praga. A segunda praga, ele envergonhou a deusa Hecate, que era a deusa para os egípcios. Ela era conhecida como a deusa da fertilidade. Aquela que faz as mulheres terem bebês, filhos. A deusa da água, a deusa da renovação. Os egípcios acreditavam que era a Hecate que fazia a fertilização. Haviam mulheres que procriavam os animais, tudo por causa dessa deusa. Mas era tudo mentira. O único que pode fazer a gente ter filhinhos e nos abençoar é Deus, é o nosso Deus, é o Papai do Céu. E então, Deus falou assim, já que vocês gostam tanto da deusa Hecate, que ela tinha corpo de mulher, mas ela tinha o rosto de rã. Então, ele mandou muitas rãs. Era muitas rãs, saía assim por todos os lados. Saía do rio Nilo milhares de rãs. E ela foi consumindo, ela aparecia nos alimentos, ela aparecia nas casas. Imagina a pessoa comendo e a rã pulava no prato, dormindo e a rã aparecia. Olha, o rio Nilo aí que virou sangue, olha. Agora, olha as rãs aí, ó. Olha que nojento. Vocês sabiam que a rã é a esposa do sapo? É o feminino de sapo, é a rã. E aí, Deus mandou a terceira praga. A terceira praga que Deus mandou foram os piolhos. Vocês sabiam que os egípcios, eles eram carecas e usavam perucas porque eles tinham nojo de piolhos? Sabe o que aconteceu? Por direção de Deus, Arão, ele bateu o cajado no pó da terra e o pó da terra todo se transformou em piolhos e ele foi soprando assim, ó. Na verdade, foi assim. Quando ele bateu o cajado, sabe que deus egípcio que foi envergonhado nesse caso? Foi o deus Geb. Sabe por quê? Porque os egípcios achavam que esse deus, ele comandava toda a terra. E aí, quando Deus mandou essa terceira praga dos piolhos, não só a cabeça, mas o corpo dos egípcios começavam a coçar. E eles ficavam com muito nojo, porque eles tinham muito nojo. Vocês sabiam que eles chamavam os hebreus de povo piolento? Porque os hebreus tinham os cabelos longos. E aí, sabe o que Faraó fez? Ele ficou muito bravo e chamou os magos do Egito. E os magos não conseguiram acabar com os piolhos. Aí, quando Moisés se apresentou diante de Faraó, ele falou assim: Faraó, deixa o meu povo ir, liberta o meu povo. Faraó endureceu o coração. Então Deus mandou a quarta praga. Sabe qual foi a quarta praga? As moscas. Sabe que Deus foi envergonhado? O deus Kepri. Sabe por quê? Porque ele era considerado um deus egípcio da criação. Sabe o que acontecia? Os egípcios imaginavam que quando a pessoa morria, a mosca pousava nela e ela ressuscitava. Mas era mentira. Sabe por quê? Só quem faz ressuscitar é Deus. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele que ressuscitou no quarto dia. Ele ressuscitou. Sabe quem foi que ele ressuscitou no quarto dia? Alguém lembra? Ele ressuscitou no quarto dia o irmão de... Vou deixar para o final, hein? Vamos ver quem vai saber responder. E aí, sabe o que aconteceu? As moscas foram consumindo tudo. Os alimentos, as casas, o palácio. As pessoas não podiam nem conversar porque as moscas entravam na boca delas. Mosca é muito nojenta. Ela sabe onde a mosca, elas colocam os ovos? Nos cocôs, nos defuntos, nos cadáveres. Mosca é muito sujo. E aí, Faraó endureceu novamente o coração. Mas aí, Deus usou uma técnica diferente, porque ele viu que Faraó estava querendo barganhar com Deus. E com Deus, a gente não pode barganhar. Ou a gente obedece, ou a gente paga as consequências. E aí, Deus mandou a quinta praga. A quinta praga mexeu, sabe na onde? No bolso dos egípcios. Porque Deus, ele falou assim,
Vamos ver agora o que eles podem fazer. A quinta praga envergonhou um deus egípcio chamado Hathor, ou Ator. E esse deus, para eles, ele diz assim, olha, esse deus aí é um deus egípcio, que ele é um deus muito, muito poderoso, que ele pode fazer muitas coisas, mas na verdade o único que pode fazer é Deus. Tanto que ninguém conseguiu. Só quando Deus quis retirar a praga do Egito que ela foi embora. E essa praga, essa quinta praga, a número 5, ela acometeu, atingiu todos os animais por úlceras e muitos animais morreram. Só que com os animais dos hebreus nada aconteceu. Porque Deus, ele deixou claro que o povo hebreu é um povo de Deus e ele protege o seu povo. Lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 1, está descrito lá que Deus, que nenhum animal, lá em Goze, aonde estavam os hebreus, os animaizinhos deles não aconteceu nada. Só morreram animais egípcios com essa doença. E aí veio a sexta praga. A sexta praga, porque Faraó endureceu de novo o coração. Ele falou assim, tá bom, vocês podem ir, vocês vão ficar no deserto, mas lá no deserto vocês vão passar 3 dias e não vão poder fazer nada, porque vocês vão voltar, porque lá vocês não vão conseguir passar. Aí sabe o que aconteceu? Deus mandou a sexta praga e envergonhou a deusa egípcia Ísis. É a deusa considerada pelo egípcio, deusa da medicina e da paz. Mas aí, sabe o que aconteceu? Deus fez com que Moisés falasse para Arão pegar todas as cinzas de todos os fornos do Egito, jogasse para cima, e essa cinza se transformou, ela foi voando e foi atingindo todos os egípcios. E aí eles foram acometidos com um monte de ferida, e aí eles ficaram fedorentos, além deles terem ficado bem nervosos por causa dos piolhos, porque eles tinham nojo, e de todas as outras pragas, eles ficaram com os corpos cheios de ferida e cheios de dodói. E aí, essas feridas foram consumindo o corpo inteiro deles, olha como que eles ficaram, todos com aquelas feridas bem fedidas. E eles começaram a ficar aterrorizados, porque tocou no corpo deles. E aí, então, Moisés se apresentou novamente diante de Faraó e falou para ele, deixa meu povo ir, deixa Faraó. E Faraó falou, não. E Deus mandou a sétima praga. A sétima praga, Deus envergonhou a deusa Anute. Para os egípcios, essa deusa era a deusa do céu. Ela que mandava em tudo no céu. E ela que determinava o que saía de lá. Então Deus mandou uma chuva de pedras. Mas Deus, ele é misericordioso. Vocês acreditam que ele até avisou? Ele falou assim, eu não quero matar todos. Então, ele avisou para os guardas e para aqueles oficiais mais simples, para eles ficarem em casa, porque ia ter chuva de pedras. Então, Moisés passou o recado, Deus, através de Moisés, passou esse recado. E veio uma chuva de pedras. Olha, um monte de pedras, e muitos morreram. Mas mesmo assim, Faraó endureceu o coração. Então, eles já tinham perdido quase todos os animais com úlceras. Agora, Deus mandou uma chuva de gafanhotos. E essa chuva de gafanhotos, ela envergonhou uma deusa. Ela envergonhou a deusa Sete. Essa deusa era uma deusa considerada deusa da tempestade e da desordem. E aí, Deus mandou uma tempestade de gafanhotos para mostrar que ela não podia com a tempestade de gafanhotos que Deus mandou. Porque é ele que manda no céu. Não era a deusa Sete. Só há um Deus, um verdadeiro Deus. E é o Papai do Céu, o Deus de Moisés e nosso Deus. E então, os gafanhotos comeram quase toda a plantação deles. E eles não tinham nenhuma verdura e legumes para comer. Sabe por quê? Porque os gafanhotos comeram tudo. Mas Faraó ainda endureceu o coração. Aí Deus mandou a nona praga. A nona praga, ela envergonhou o segundo maior deus do Egito, considerado para os egípcios. Essa praga foi contra o deus Ra. Esse deus era o segundo maior deus. E os egípcios achavam que eles mandavam,
que ele que mandava no céu, ele que mandava no sol, na verdade. E ele que decidia quando era dia, quando era noite. Então, a Bíblia nos conta, no livro de Êxodo, que houve escuridão por 3 dias e ficou tudo escuro e ninguém enxergava nada, nem vela, nem lampião, nenhum artifício, nada se enxergava. E aí, o que aconteceu foi que Deus, ele mostrou a sua extraordinária e palpável força. Ele mandou uma escuridão tão tremenda, que a Bíblia nos conta que essa escuridão era assim, você não enxergava absolutamente nada. Você podia tocar em nada, porque você não enxergava nada. E aí, Deus fala para nós que ele que comanda o sol, ele que comanda tudo, ele que comanda, porque foi ele que criou todas as coisas. Ele que criou os animais, ele que criou as estrelas, ele que criou o sol. E eles só podem obedecer a Deus. E então, Faraó endureceu de novo o coração. E aí, Deus mandou a 10ª praga. E essa 10ª praga foi contra o maior Deus para todos, de todos os deuses. Para ele considerado descendente de Deus Ra. Foi contra o próprio Faraó. Você acha... Olha só, vocês acham que Faraó era forte, suficiente, tão temível, que ele era incapaz, que ele era capaz de defender as crianças? Ele não defendeu seu próprio filho. E aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu que durante este período que Deus estava tentando colocar o povo para fora do Egito, para mandar para a terra prometida, e Faraó não estava obedecendo a Deus, foi aí então que aconteceu o que a gente conhece com o nome de Páscoa. Sabe o que aconteceu? Deus falou para Moisés: Moisés, peça para o meu povo sacrificar um cordeiro de até 1 ano, sem nenhuma mácula, nenhum machucado, nenhum dodói, e com sangue deste cordeiro ungir os umbrais das portas de suas casas, porque o anjo da morte vai passar à meia-noite, e se a porta não tiver com esse sinal, com o sangue do cordeiro, eu vou matar todos os primogênitos. E aí, todos os hebreus obedeceram a ordem de Moisés, porque era a ordem de Deus. E aí, então, Deus mandou a 10ª praga. E aí, todos os descendentes, inclusive dos animais, todos os primogênitos, melhor dizendo, de todos os animais e de todos os egípcios morreram. E aí, sabe o que aconteceu? Por conta desse poder extraordinário de Deus, Faraó, ele chamou Moisés e falou: vai e leve, tira o seu povo daqui diante da minha face, leve tudo que vocês quiserem levar, ouro, pedras preciosas, animais. E diante de algum tempo, eles estavam andando pelo deserto com mais de 2.000 pessoas, muitas pessoas, imagina, muitas pessoas saíram do Egito. E aí, sabe o que aconteceu? Deus foi com eles em todos os momentos. E aí, quando eles chegaram, assim, bem perto de um rio enorme, esse rio, eles na verdade era um mar. Esse mar chamava Mar Vermelho. E aí, Deus, sabe qual era o objetivo de Deus? O objetivo de Deus era criar uma nação. Para criar a nação, ele já tinha o povo. Existem 3 critérios, 3 elementos que a gente precisa para criar uma nação. E um deles é povo, já tinha o povo hebreu. A Constituição, ele nos deu lá no Monte Sinai, quando ele deu os 10 mandamentos para Moisés. E depois, ele deu mais algumas leis e ensinamentos através dos 5 livros chamados de Pentateuco ou Torá. E aí, o território era a terra prometida. E aí, você sabe o que aconteceu? O Faraó endureceu o coração de novo e falou: já que eles mataram meu primogênito, eu também vou vê-los morrer
diante dos meus olhos no Mar Vermelho. Eles vão morrer afogados todos. E então, quando o exército de Faraó se aproximou, Deus abriu o Mar Vermelho. Sim, Deus abriu o Mar Vermelho e todo o povo hebreu passou. A Bíblia nos conta, lá no livro de Êxodo, que quando passou o último hebreu, Deus fechou o Mar Vermelho. E aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu que todo o exército egípcio, eles morreram afogados. Porque eles eram desobedientes. Eles obedeceram mais a Faraó do que a Deus, o nosso Deus. E aí, eles foram andando, Moisés foi levando o povo, quando ele chegou num lugar chamado Cades Barneia. E lá, eles avistaram a terra prometida. E você sabe qual que é a mensagem de Deus para nós? A mensagem de Deus para nós é que Deus é Senhor da história. Deus está acima de todos os reinos. Deus está acima do Egito, de todos os deuses que não é Deus de verdade. Ele é o Deus, ele cumpre a promessa. Os métodos dele não são igual aos nossos. Mas, se nós crermos nele, nas promessas dele, a gente vai colher os benefícios que ele tem para nós. Nunca duvidem do que Deus tem. Nunca duvide das promessas que Deus tem para a nossa vida. Porque se você não duvidar, você vai receber. E essa foi a história de Moisés. Depois, a Bíblia nos conta que Moisés, ele levou o povo para essa terra. E aí depois a tia Márcia vai organizar para a gente ouvir depois tudo o que aconteceu. E agora, nós vamos ouvir uma musiquinha que conta da história de Moisés. Quem quer ouvir e dançar a musiquinha de Moisés comigo? Vamos abrir os microfones. Quem quer? A tia Dô. A tia Dô vai colocar para nós ouvirmos, tá bom? Vamos lá. Vamos ouvir, tia Dô. Obrigada. Deus te abençoe por colocar para a gente ouvir. Parabéns, tia Lili. Glória a Deus. A tia desistiu um pouquinho, mas está ouvindo. Não, mas o que importa é ela ouvir. Vamos dançar comigo? Tia Dô não tá mostrando ainda, tá? 1, 2, 3, palavrinhas! No Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim, ó. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó, sim, ó. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó, sim, ó. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó, sim, ó. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Glória,
Agora nós temos uma atividade. Vamos ver quem vai acertar, hein? Que atividade é, mãe? Quer ir lá no seu coisinho? Aqui. Tá. Ó o que nós temos agora. Desafios bíblicos. Adoro. Quem prestou atenção na história, hein? Eu. Vamos lá. Da onde Moisés tirou o povo para levar para a terra prometida? Quem responde? Quem responde? O Egito. Quem tá falando? Todo mundo? Eu. O Egito. Ai, que O Egito. do Egito, parabéns! O Egito. Vamos lá. Eu. Do Egito, exatamente, parabéns! Vamos ver quem vai acertar agora o próximo? Posso ir para o próximo? Pode. Que menino foi salvo da morte porque foi colocado num cesto? Moisés. Isso mesmo! Vocês são muito espertos! Parabéns! O Papai do Céu tá feliz e eu também. Vamos ver o segundo. Vamos ver o próximo, hein? Vamos lá, ó. Deus chama Moisés. Êxodo 3 e 4. Moisés pediu a Deus não o enviasse para libertar seu povo, pois se achava incapaz. Coloque as letras em seu quadrado e descubra quem nos dá a capacidade. Deus. Fala a letra. Deus. Eita! Agora vamos lá. Eu preciso que vocês me soletrem as letras. D, vamos lá. É du? E de escola? Isso, ó. Então vamos recapitular. A primeira letrinha é D de dado, a segunda é E de escola. E a terceira letrinha, qual que é? U de uva. Parabéns. Urubu. Ai, você. A próxima é qual? O de uva. Quem nos capacita? Vamos lá. Tá escondida a letrinha aí. Tá escondida. Qual que é a última letrinha? É D, E, U. Parabéns, Duda! Isso mesmo! Que legal, vocês são muito inteligentes. Agora, eu quero pedir para vocês uma tarefinha para a semana que vem. Sabe que tarefinha que eu... Qual é? Peraí. Eu sei. Você sabe? Fala, Duda. Ó, eu vou pedir uma tarefa para vocês. Quem cuidou de Moisés? Vai ter lição de casa. Isso, lição de casa. Exatamente. Quem cuidou de Moisés? Quem cuidou de Moisés foi Jocabede, a mãe dele, e depois a irmã de Faraó, não foi? Eu quero que vocês, na semana que na próxima aulinha, agora todo mundo fecha os microfonezinhos para ouvir a lição de casa. Por favor. Tá, mas eu não sei. A lição de casa é para vocês. Eu quero que vocês me digam na próxima aula, ou para a tia que vai ministrar, eu acho que é a tia Ariana que vai ministrar. Eu quero que vocês falem para ela quem é a pessoa que cuida de vocês e o que vocês fizeram para agradecer essa pessoa. Eu, por exemplo, quem cuida de mim é o Papai do Céu, em primeiro lugar, que ele cuida de todos nós. E depois quem cuida de mim é minha mãe, em oração, e o meu marido, e a Valentina, que é minha filhinha. E aí eu vou mostrar para vocês, a foto, uma foto que eu fiz para agradecer eles, que eles gostam, que eles cuidam de mim. Olha o que eu fiz, vocês estão vendo? Deixa eu ver. Não, eu fiz uma pizza, ó.
Ó, para eles, ó. Você também, você me ajudou. Olha me entregando aqui. Tá bom, eu vou mostrar. Ó, mas o que que vocês podem fazer? Ó, vou falar. Vocês podem dar um abraço bem maravilhoso na pessoa que cuida de vocês. Vocês podem dizer que vocês a amam. Nós temos um visitante hoje muito querido. O nome dele é Natan. Como que a gente vai receber o Natan? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja Seja bem-vindo, bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Natan, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Isso mesmo. Todo mundo entendeu a lição de casa? Sim. Ou qualquer coisa minha mãe me fala. Eu vou colocar aqui, peraí, eu vou pôr aqui a liçãozinha para as mamães tirarem foto, tá? É muito fácil essa lição de casa. É uma lição que a gente vai demonstrar carinho e afeto e amor. Olha aí a lição de casa, ó. Dizer e demonstrar em gestos e palavras o quanto você ama a pessoa que cuida de você. E na próxima aula... Não tira. Todo mundo Não tira, mãe. Eu não vou tirar. Todo mundo já tirou foto? Não. A mamãe já. Já? Duda, vou te apertar, hein? Pronto. Agora... Eu preciso tirar foto da minha foto. Tem ainda essa senha de foto. Eu coloco no grupo depois. Ó, isso, depois eu ponho no grupo, tá? Agora, ó, vamos... Agora eu preciso de alguém para fazer a oração final. Quem que vai fazer a oração final? Faz a oração. Quem que vai fazer a oração final para a gente encerrar o culto, hein? Você. Parece que vai ser. O Lelê, faz, Lelê, para nós a oração. Vamos todo mundo fechar os microfones, fechar os olhinhos e ficar em concordância com o Lelê que ele vai... Posso orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque a gente está se vendo. Eu também te agradeço, Senhor, que você está cuidando da gente. Eu te peço para cuidar de cada um que está aqui, que ninguém passe mal nenhum dia, que ninguém pegue nenhuma doença, nem o coronavírus, Senhor. Nos proteja desse coronavírus, Senhor. Te peço para cuidar do Rafa, que ele melhore logo, Senhor, para vir nos cultinhos com a gente, Senhor, que o pessoal da igreja também fique bem, não só as crianças, mas os adultos também, Senhor. Em nome de Jesus, amém.